algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço e o nosso carinho, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa. Vamos inicialmente falar sobre a campanha Espiritoteca, né? Esta campanha, essa ideia brilhante. 20 mil livros já estão sendo distribuídos gratuitamente em hospitais, presídios, casas de repouso, pequenas bibliotecas de pequenos centros espíritas. Com apenas R$12 por mês, você patrocina a entrega de um livro espírita. Essa campanha está sendo realizada pela FEAL, pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Basta você ligar para 011 4966 5775, de segunda a sexta, horário comercial. 011 4966 5775. Ou acessar o site da Mundo Maior, mundomaior.com.br. Bem, em nosso programa de hoje nós vamos aqui recorrer à principal obra espírita, ao nosso alicerce doutrinário, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita da codificação, não é? O pai de todos os livros, pai e mãe de todos os livros espíritas. E Allan Kardec, aqui no capítulo 6, falando sobre a lei de destruição, porque a lei de destruição é uma das leis da natureza, não é? Tudo se destrói para se refazer, tudo se desfaz para se refazer. É um constante, fazer, desfazer, refazer, para fazer sempre melhor. É a evolução, é a lei da evolução. E nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas por Allan Kardec, falando sobre diversos assuntos nesse sentido, mas nós gostaríamos de nos deter aqui no item flagelos destruidores, não é? O que é que nós podemos considerar como flagelos destruidores, não é? Às vezes um terremoto, um tsunami, um furacão, não é? Um ciclone, às vezes uma epidemia, nós podemos considerar como flagelos destruidores uma seca, uma nevasca demorada, não é? A erupção de um vulcão, vamos dizer assim, provocando a morte de muita gente. Flagelos destruidores. Na questão 737, Allan Kardec perguntou: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Bom, eu não sei se no original Allan Kardec terá realmente utilizado aqui este verbo, o verbo castigar, não é? Com que fim Deus castiga, não é? Nós poderíamos melhor aqui entender com que fim Deus expõe a humanidade a flagelos destruidores, não é? Mas seja como for, naquela época, no século XIX, existia esta crença, não é? Que o flagelo destruidor era um castigo divino, era um castigo. Talvez Allan Kardec tenha empregado o verbo castigar porque era a ideia, era o pensamento
que vigia, não é? As pessoas imaginavam assim: Deus castiga. Hoje nós sabemos que Deus não castiga. Hoje nós sabemos que Deus corrige, Deus educa, Deus não faz sofrer. Deus trabalha para que o espírito seja cada vez mais feliz, para que o espírito cresça cada vez mais. Mas Kardec perguntou e os espíritos responderam: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Quer dizer, o espírito desencarna, muitas vezes, ele vai ao mundo espiritual e muitas vezes, quando ele volta à Terra, ele tem oportunidade de efetuar algumas reflexões, novas ideias, novas reflexões, não é? Só de o espírito ser mudado de meio. Vocês já viram isso? A gente tem um vaso de plantas. Ele está ali em determinado lugar. Você muda o vaso de lugar, às vezes, aquela mudança não vai ser boa para ele. Mas, às vezes, vai ser boa para aquele vaso de plantas. Não é? Às vezes, uma determinada planta não está indo bem num determinado lugar do jardim, pedaço do jardim, você muda ela de lugar, ela começa a se desenvolver, né? Porque cada planta tem as suas necessidades. Nós somos plantas, espíritos, que estamos plantados na terra, não é? E às vezes precisamos tomar um pouco mais de sol, às vezes precisamos tomar um pouco mais de chuva, às vezes precisamos florescer no meio de plantas de outras espécies. É assim que somos, é assim que é a vida. Então, os espíritos disseram com sabedoria a Kardec que a destruição é necessária, não é? Como nós já tivemos oportunidade de falar aqui de outras vezes. Imaginemos se não houvesse desencarnação, não é? Se a desencarnação não acontecesse, determinados espíritos se eternizariam em seus pensamentos, se cristalizariam em seus pensamentos, se não houvesse o envelhecimento. Não é? Se o espírito estivesse sempre jovem, sempre bem disposto, aí eu vou para a balada, né? Eu vou para a balada e na balada eu fico. Mas como o tempo vai agindo, chega um momento em que o espírito não vai mais para a balada. Ele tem que ir para outros lugares, ele tem que sair daquele meio. E aí então ele começa a formular novos pensamentos que vão modificar a sua vida, ou pelo menos que devem modificar a sua vida. Voltaremos. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração.